Fala galera, professor Tamer na área, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal, o canal do PS Zerado, que só você que está entrando nesse link tem a oportunidade de vivenciar. Nessa aula de hoje a gente vai fazer rapidamente uma revisão completa de uma das patologias mais importantes e que mais vão causar uma perda de qualidade de vida, uma morbimortalidade no paciente, pensando no seu plantão de pronto-socorro, de pronto atendimento. E a gente está falando do acidente vascular cerebral, do AVC. E muita gente se assusta, né? Por que é importante falar de AVC? De fato, porque, primeiro de tudo, como eu falei, causa uma perda de qualidade de vida extremamente importante para o paciente se a gente não agir de maneira correta e eficaz. Segundo, porque é uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo. Pensando nos pacientes que cada vez mais estão com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, tabagismo, vasculopatias em geral, que predispõem o risco de AVC. Então a gente já começa aqui no quadro comigo o conceito de AVC. O conceito de AVC é muito fácil, muito tranquilo, todo mundo sabe. Nada mais é que quando o seu cérebro ou o cérebro do paciente entra em uma disfunção neurológica. Quando eu falo de disfunção neurológica, é quando ele perde a função mesmo, seja de motor, seja de sensibilidade, seja de equilíbrio, seja de marcha, sentidos, visão, olfato, paladar e tudo mais. Quando ele perde essa disfunção de forma aguda, de uma maneira muito rápida. Estava bem e do nada acontece alguma coisa, o paciente começa a ter uma perda de força, por exemplo, indivíduo esquerdo. E essa perda de função aguda vem decorrente, muitas vezes, de um dano vascular. É por isso o nome, acidente vascular cerebral, causado justamente por uma isquemia. E aí, pensando em fisiopatologia, a gente está falando ali de trombo, de êmbolo, a gente está falando ali de vasoconstricção, a gente está falando de placa de ateroma, né? Então causando uma isquemia. Mas que também, na minoria dos casos, ali cerca de 10% dos casos de acidente vascular cerebral podem ser hemorrágicos, né? Dá uma hemorragia, um AVC hemorrágico, o famoso derrame, tá? Que muitas vezes aí é bem grave e a gente tem que convocar a galera da neurocirurgia. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Lembrando então, disfunção neurológica aguda de etiologia vascular, podendo ser isquêmica, 90% dos casos, ou hemorrágica, cerca de 10% dos casos, segunda principal causa de morte no país. E é por isso que você, que está assistindo esse vídeo, vai aprender agora a identificar de uma maneira rápida o paciente que vai chegar no seu plantão com quadro de acidente vascular cerebral, ou aquele que tem a suspeita, né? Porque a confirmação vem em um segundo momento. Quem é o paciente, portanto, qual é o modelo daquele paciente, são as características epidemiológicas, quais são as características daquele paciente que vai chegar no seu consultório, no seu plantão, na sua emergência, com uma suspeita de AVC. Então é aquele adulto, geralmente ali por volta dos 40, 50 anos de vida, e aí fica a lição. Cada vez mais, com o passar dos anos, a idade do AVC vem sendo antecipada justamente por conta de quê? Estilo de vida, alimentação, sedentarismo, falta de exercício físico e outras, né, comorbidades aí que vêm aparecendo cada vez mais, diabetes, hipertensão, com uma alta prevalência na nossa sociedade. Então, adulto 40, 50 anos, o que não significa que o idoso não possa apresentar também quadro de AVC, mas começa nessa faixa etária que vai ter alguma perda de função neurológica, um déficit neurológico. E quando eu falo de déficit neurológico, eu estou falando de plegias, eu estou falando de paralisias, eu estou falando de parestesias, ataxias, afasia, diplopia, hemelopsia, disartria, desequilíbrio e estou falando também, por exemplo, de vertigem. Vertigem também pode ser o déficit neurológico de um AVC de fossa posterior, por exemplo. Então, qualquer quadro neurológico súbito, agudo, que começou num paciente já com fatores de risco, tem cara e tem focinho de AVC. Nada a mais que isso aqui. Nada mais que isso. Ah, também, mas e se não for AVC? Pelo menos você achou que podia ser, levantou essa hipótese e descartou um caso que poderia ser muito grave.
Que bom que não é AVC, vamos atrás de outro diagnóstico diferencial então. Mas a gente, sem sombra de dúvidas, tem que abrir protocolo de AVC para esse paciente e direcionar o nosso atendimento inicial. É claro que como diagnóstico diferencial, a gente tem várias patologias importantes aí, pensando nos nossos quadros neurológicos. Crises convulsivas, hipoglicemias, distúrbio hidroeletrolítico, síncope, rebaixamento do nível de consciência por sepse, encefalopatia por álcool, de Wernicke, que mais? Transtornos neuropsiquiátricos e neoplasias também, né? Neoplasias também são um grande diagnóstico diferencial e que a gente vai procurar aí. Mas, sem dúvida nenhuma, dentre todos esses, a gente tem que descartar o AVC, porque tempo é cérebro e a gente vai ver daqui a pouco no tratamento, tá? Então, no atendimento inicial, chegou esse aí, o seu Manuel, que tem 54 anos de idade, hipertenso, diabético, já com história aí de uso de cigarro branco há 40 anos aí da sua vida, 2 maços por dia, uma carga tabágica altíssima, e ele chega na sala de emergência trazidos por familiares que disseram que há 2 horas o paciente não vem falando coisa com coisa e não está movimentando o lado esquerdo. Então ele tem uma afasia, uma disartria e uma hemiplegia à esquerda. O que você tem que fazer com esse paciente? Primeiro de tudo, não é exame de imagem. Primeiro de tudo, tem que lembrar que se trata de uma urgência e emergência. Então a gente tem que colocar ele na sala de emergência, monitorizar, avaliar o oxigênio e pegar acesso venoso calibroso para esse paciente. E claro, a gente tem que lembrar que se trata de uma emergência, mesmo não sendo um trauma, a gente tem que passar pelo ABCDE, porque eu preciso estabilizar esse paciente. Se ele tiver hipotenso, se ele tiver rebaixado, proteger via aérea. Então eu tenho que tratar como se fosse uma emergência de fato. Primeiro de tudo, não adianta eu descobrir se é um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico se ele está lá rebaixado, vomitando, broncoaspirando, porque não protege via aérea. Eu vou matar esse paciente de uma outra forma que não do AVC. Beleza, pessoal? Então, pessoal, depois que você monitorizou e fez o ABCDE, protegeu ele, tem um examezinho que a gente vai pedir e que vai sair em coisa de 10, 20 segundos. Você vai ter a resposta dele. E esse exame vai fazer total diferença, inclusive, para descartar AVC sem exame de imagem, muitas vezes. Já aconteceu isso comigo, tá? Esse exame é aquele que você não nega a ninguém. É o eletrocardiograma? Não. Um copo de água e uma glicemia capilar, a gente não nega a ninguém. Por quê? Porque glicemia capilar é um exame fácil, de resultado rápido, barato e disponível em qualquer lugar. Ouso dizer que não tem nenhum serviço do Brasil, olha aí falando isso, hein? Colocando minha mão no fogo, que não tenha um aparelhinho glicosímetro para aferir glicemia capilar. É essencial nos casos de AVC, porque hipoglicemia, geralmente ali menor que 60, pode simular AVC. E se eu tiver isso, eu preciso corrigir. Pega a ampola de glicose e coloca 3, 4 ampolas de glicose direto na veia do paciente. Se ele protege via aérea, pode ser via oral também, não há problema nenhum. Mas, preferencialmente ali, já que você pegou a veia, faz 3, 4 ampolas de glicose ali na veia do paciente, de 50%. Também não é demais, eu não estou preocupado com a hiperglicemia agora. Nossa, chegou a 250 de glicose. Eu não estou nem aí para isso agora, eu preciso descartar que não estava mimetizando um AVC. Corrigir, melhorou? Maravilhoso. Corrigir, não melhorou o déficit ou não tem hipoglicemia, a gente vai seguir o fluxograma do AVC. E aí, a partir daí, preciso dar segmento na minha anamnese e no exame físico, na nossa história clínica do paciente. Por quê? Porque eu preciso entender quem é esse paciente, sexo, idade, identificação, de onde ele vem, o que ele estava fazendo na hora. Vem, HDA, preciso saber quando começou, se foi presenciado o momento que começou. Se esse paciente ele dormiu bem e acordou mal, e aí eu tenho o que a gente chama de wake-up stroke, daqui a pouco a gente fala, eu preciso colocar isso no papel em um delta T. Um delta tempo do início do quadro, da última vez que ele foi visto bem, até o momento que ele chega até você, que isso vai fazer total diferença no tratamento. Então eu preciso da história clínica e avaliar o delta T. Eu vou até colocar aqui a delta tempo para vocês lembrarem. Que esse delta tempo vai fazer toda diferença pra gente. Combinado, meninos? E aí, fazendo essa história, claro, eu vou pedir exames laboratoriais, porque eu também vou precisar
fazer diagnóstico diferencial com distúrbio hidroeletrolítico, vou precisar ver se esse paciente está anêmico, vou precisar ver a coagulação dele para avaliar o tratamento lá na frente, vou precisar ver plaqueta também para questão de tratamento, né? Vou precisar ver outras coisas mais aí que talvez, porventura, eu preciso corrigir para também não mimetizar um AVC, ou que vai vir associado ali, pensando no paciente que geralmente é policomórbido, certo? Combinado? Então vou pedir exames laboratoriais aí. Só que o principal exame nesse momento, e aí presta muita atenção agora, meninos. Também, mas eu trabalho numa UPA, eu trabalho num PAzinho, eu trabalho no interior, não tem tomografia. Precisa transferir. Não tem jeito. Ah, mas é difícil transferir. Liga para o Papa se precisar. Mas um paciente com suspeita de AVC é imprescindível que a gente faça uma tomografia desse paciente. É o exame de imagem mais importante num paciente com suspeita de AVC. Por que você está falando isso, Tamer? Porque ele vai identificar o AVC para mim ali? Nem sempre. Mas ele vai me mostrar se tem sangramento. Se essa tomografia vier com sangramento, se tratando de um AVC hemorrágico, vai para um lado do nosso fluxograma de atendimento, que é para chamar a equipe de neurocirurgia. Transferência também, sem sombra de dúvidas, mas não para neurologia clínica, e sim para neurocirurgia, porque pode ser passível de abordagem cirúrgica. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí. Agora, excluir o sangramento, e é para isso que serve a tomografia, excluir o sangramento, a gente vai seguir o nosso fluxo de AVC com a neurologia clínica. E aí eu vou partir para o tratamento. Só que, como eu falei, o tratamento nesse caso depende do ΔT. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar agora para vocês, para você nunca mais esquecer a fisiopatologia do motivo de eu precisar do ΔT. Combinado? Vem comigo aqui. Antes de eu mostrar para vocês, é importante salientar uma coisa. Como eu falei da tomografia, ela vai excluir o sangramento. Excluindo o sangramento, eu tenho certeza que é AVC? Não. Porque a tomografia nas primeiras 24, 48 horas pode não mostrar a área de isquemia. As alterações tomográficas podem aparecer depois. Mas tendo toda aquela clínica compatível que a gente viu daquele arquétipo, o modelo do paciente, com o quadro clássico ali, muito sugestivo de AVC, dependendo do ΔT, eu vou ser obrigado a fazer esse tratamento, tá? E por que dependendo do ΔT, Tamer? Vem aqui comigo. Aqui a gente tem no quadro uma imagem, um desenho bem ilustrativo de um cérebro cortado, tá? O polígono de Willis, que é a vascularização cerebral, e ali uma artéria cerebral média saindo para irrigar o cérebro. Quando a gente tem um AVC, a gente tem um êmbolo, um trombo que vai parar, vamos supor que aqui, tá? Parou a irrigação cerebral. Combinado? Quando para a irrigação, não chega mais sangue para nutrir o tecido cerebral no qual deveria chegar. Então essa área do cérebro aqui, que eu circulei de amarelo, não está chegando e ela começa a morrer. Só que temos que lembrar uma coisa. Só tem esse vaso que irriga o cérebro? Não, tem vários outros. E as colaterais desses outros vasos também irrigam algumas arinhas aqui, ó. Algumas áreas, tá? Então, por mais que a área central esteja em extremo sofrimento, essa área central aqui, ó, esteja em extremo sofrimento, já morrendo, eu ainda vou ter uma área periférica que tem uma certa irrigação. É o que a gente chama de área de penumbra. Vocês já ouviram falar disso, provavelmente. É a área de penumbra que muitas vezes vem na ressonância, vem na tomografia. Penumbra. Que é um tecido que está em sofrimento, mas que ainda não morreu. Certo? Essa área, quando eu faço um tratamento endovenoso com trombólise, é passível de recuperação. Agora, quando eu já começo a ter uma área central e que vai aumentando, totalmente morta, não é só tecido cerebral que morre. Esses vasinhos aqui também precisam de irrigação.
Ah, também o vaso também precisa de irrigação? Claro que sim. Então, se o tecido morre, o vaso sanguíneo que está ali dentro dele também vai morrer também. E se eu faço uma trombólise, voltando a reperfundir aquela área, já com o tecido morto, incluindo as paredes dos vasos, e tecido morto é tecido frágil, o que vai acontecer quando vier aquele sangue em alta pressão num tecido morto, num vaso morto? Vai sangrar. E aí eu vou ter uma transformação hemorrágica desse AVC. Então, para o tratamento com trombólise, eu preciso de ter um ΔT menor que 4,5 horas. Isso firmado em literatura. Se eu tenho um ΔT do último momento que esse paciente foi visto sem déficit, até o momento que você chegou em atendimento menor que 4 horas e meia, a gente tá permitido a gente a tratar esse paciente, desde que seja descartado o sangramento já previamente. Agora, se eu tenho um ΔT maior que 4 horas e meia, eu não posso tratar esse paciente com trombólise, pelo risco de transformação hemorrágica que pode ser trágico, fazer hipertensão intracraniana, herniar, levar a coma e até a óbito. Então, eu preciso desse ΔT. Combinado? Se eu tenho, então, portanto, um delta tempo de mais de 4 horas e meia, eu vou largar, não tem mais o que fazer, pode ir embora, vai para casa com esse déficit mesmo, vai ficar aí. Não, eu vou instituir cuidados para o paciente neurocrítico. Controle de PA, controle de frequência, controle de respiração, proteção de via aérea, internação em UTI, porque esse paciente pode rebaixar, correção de distúrbio hidroeletrolítico ácido básico, correção de outras causas sobrejacentes, controle de comorbidades que esse paciente já tenha, né? Então eu vou cuidar desse paciente, mais importante ainda, fono, fisioterapia ocupacional que você tiver disponível de terapia de equipe multidisciplinar, para já começar uma reabilitação cognitivo-motora desse paciente aí e tentar minimizar o déficit que certamente alguma coisa pode ficar. Agora, se eu tenho um ΔT menor que 4 horas e meia, trombólise. Uma pausa rapidinho aqui antes da gente entrar na trombólise de fato. Eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo, essa aula, se você está gostando e acha que está um pouco inseguro nos seus plantões, nossa, se chegar esse paciente em AVC, com quadro de AVC para mim, eu vou tremer na base, eu não vou saber o que fazer. Eu queria te convidar a uma coisa. Tem um link aqui na descrição. Clica nesse link e vem conhecer o nosso programa. Eu tenho certeza que não só o paciente com AVC, mas o paciente com infarto, com arritmia, com todas as urgências e emergências cirúrgicas e clínicas, você vai se sentir mais seguro ainda. Tá? Um programa super completo que vai passar por todas as especialidades, os principais pontos que vai te auxiliar e te dar coragem, que vai te dar conhecimento e técnica para facilitar o seu plantão. Então clica no link da descrição aí, tá? E vem conhecer o nosso programa, vem se juntar ao time PS Zerados. Beleza? Trombólise no AVC, o medicamento mais usado é o famoso RTPA ou alteplase, certo? Mais disponível aí para você e eu quero ensinar agora de uma vez por todas você usar o alteplase para nunca mais esquecer. O alteplase ele vem num frasquinho, numa caixinha que vão vir 3 equipamentos. Um frasquinho com água, um frasquinho com o alteplase em pó e uma cânula de transferência que tem um orifício de entrada e de saída dos dois lados. A primeira etapa, então, que você vai fazer do alteplase, nós vamos colocar só palavras-chave aqui, é limpar. Limpar o quê? Você vai retirar uma tampinha que vem em cima de plástico e vai limpar com álcool 70 as embalagens para a área de transferência. Segunda etapa, furar o frasco com água. Você vai pegar a cânula, pensa na cânula lá, pegou o frasco com água na sua mão, furou aquela tampinha e encaixou a cânula em cima do frasco com água. Terceira etapa, você tem lá a água e a cânula em cima do frasquinho com água. Você vai pegar o frasco com RTPA, virar ele de cabeça para baixo e furar com a outra extremidade, ok? Então, furar o RTPA de cabeça para baixo, certo? Então, vai ficar, o circuito vai ficar assim, ó, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? De verde. Aqui embaixo, o contendo água, aqui a cânula de transferência e em cima o frasco com o alteplase. Vai ficar desse formato, combinado? Eu vou apagar aqui só para a gente escrever, mas vai ficar desse formato. Ficando dessa forma,
Tamer, o pó vai cair aí? Não, você vai fazer com que o pó se misture com a água agora. Como? Virar de cabeça para baixo o circuito. De modo que a água fique em cima e o pó fique embaixo. Assim a água vai escorrer pela cânula de transferência e vai começar a diluir o pó. Certo? Você vai inverter o circuito. E por fim, depois que a água tiver transferido todo para onde estiver o pó, onde estiver o alteplase, você precisa auxiliar nessa diluição. Também vou pegar então, eu vou chacoalhar. Não, você não vai chacoalhar, você vai girar lentamente. E eu quero mostrar para vocês um vídeo agora de como girar lentamente o circuito contendo já a solução de água com RTPA. Preste atenção no vídeo que você nunca mais vai esquecer e vai conseguir fazer sem medo agora. Vem comigo aqui na tela. A gente tem, nesse vídeo pausado aqui, em cima, aonde estava a água, certo? O frasco de cima é onde estava a água, o frasco de baixo é onde estava o pó contendo alteplase. Veja só como você vai fazer um giro calmo, tranquilo, para auxiliar a diluição. Porque se você chacoalhar, vai dar errado, vai perder as propriedades que aquele medicamento tem. Vou dar um play no vídeo para vocês verem. Veja só como é lento o giro, não é um chacoalhar. Dessa forma, vou dar play mais uma vez, você vai permitir que a água dilua o alteplase. E a solução vai estar pronta para você usar. Beleza, pessoal? Perde o medo, é assim que faz. Tamer, como é que eu vou usar então? Aprendi a diluir, aprendi a montar, como é que eu vou usar esse alteplase? O potinho vem com 50 mg de alteplase e 50 ml de água. Logo, misturando tudo, vai ficar uma solução de 1 mg por ml, 50 ml de solução, tudo bem? Então, vamos escrever aqui para vocês, só para vocês não esquecerem. 1 mg por ml. Qual a dose que eu vou fazer nesse paciente? O máximo é 90 a 100 mg de alteplase. Então, 90 a 100 ml. Você vai fazer 0,9 miligrama por quilo. Aí você vai fazer a conta rápida ali, é quase 1 miligrama por quilo, a conta vai ser bem rápida ali. E com certeza vai passar de 50 ml. Te digo com certeza aqui. Também, mas eu só fiz 50 ml, o que eu faço? Pego uma outra caixa, faço todo o processo de novo. Você vai ter 50 aqui e 50 aqui. Certo? Então a dose total está ali. Sendo 10% dessa dose num bolus inicial em 1 minuto e depois 90% correndo em bomba de infusão contínua em 1 hora. Então, num paciente de 70 quilos, 0,9 mg por quilo vai dar 63 mg, 63 ml. Vou precisar pegar 2 caixinhas porque uma só tem 50. Então, 63 ml, eu vou fazer 6 ml num bolus inicial ali em 1 minuto. Então, sobrou 57 ml ali para correr em 1 hora. Quase numa velocidade de 1 ml por hora aí, quase, né? Vai ficar aproximadamente, mas correr em 1 hora. Combinado, pessoal? O que a gente tem que ficar atento, então? Se esse paciente, ao longo da trombólise, ele piorar NIH, né, que é algo que vocês podem lançar a mão lá no começo do quadro para quantificar o déficit, né? O NIH serve para a gente quantificar o déficit neurológico ali. Se ele piorar o NIH, piorar o déficit, ficar mais sonolento, você tem que parar a alteplase e fazer uma nova tomografia para ver se não teve uma transformação hemorrágica do quadro. Tudo bem, pessoal? AVC, do diagnóstico ao tratamento. E lembrando que esse paciente também vai merecer todos os cuidados com o paciente neurocrítico que a gente falou no caso do delta maior que 4 horas e meia. Certo? Bom, eu quero comentar só uma última coisinha com vocês agora, antes da gente finalizar. Tamer, eu já peguei paciente aqui, no caso que ele não fez um AVC, mas ele fez um AIT, um acidente isquêmico transitório. Como é que eu vou fazer, Tamer? Eu interno, posso mandar ele para casa, sim ou não? No caso do AIT, vocês vão precisar avaliar. Todo acidente isquêmico transitório tem risco de, nas próximas 24, 48 horas, evoluir com AVC. Porque se o paciente fez AIT, pouco custa para ele fazer um AVC. Como é que você vai quantificar se esse risco é grande ou não? Se é grande a ponto de eu precisar internar ele para vigilância, ou não, eu posso só otimizar a medicação ali, profilática, mandar ele para casa com acompanhamento com o neuro. Você vai usar um score. Então é mais um score, né? Mas esse é fácil. Chama ABCD2. Tá? O que você vai quantificar nesse score? Vamos item por item aqui comigo. Primeiro A de idade, age. Maior ou igual a 60 anos, ele vai ganhar 1 ponto.
se ele tiver mais que 60 anos. Tudo bem? Segundo, B de que, Tamer? De blood pressure. Falei bonito, hein? Blood pressure de pressão arterial. Se ele tem uma pressão arterial maior ou igual a 140/90, ele vai ganhar mais um ponto. C de quê? C de clinical. Clinical. O que você vai avaliar? Se ele tem paresia unilateral. Se ele tem paresia só unilateral, um ponto. Agora, se é um pouco mais grave, está cometendo inclusive a linguagem, disartria, afasia e tudo mais, ele vai ganhar 2 pontos aqui. Certo? Nesse ponto. D de quê? Duration, duração. E D também de diabetes, tá? Então D2 é porque são 2 pontos. Se ele é diabético, ele ganha mais um ponto. Se ele tem uma duração maior ou igual a 60 minutos, ele vai ganhar 2 pontos. Se a duração é de 10 a 59 minutos, ele vai ganhar um ponto só. Tudo bem, meninos? Você vai somar isso tudo e se esse paciente tiver uma pontuação maior ou igual a 4 pontos, ele tem um altíssimo risco de evoluir com AVC nas próximas 24, 48 horas. E aí você precisa internar esse paciente em unidade de terapia intensiva para vigilância. Exames, claro, para descobrir a causa, a etiologia desses possíveis quadros vasculares. Usa o ABCD2, inclusive, para auxiliar na sua transferência, na sua referência desse paciente para um serviço importante. Que você fala assim, é um AIT, mas que já melhorou. Ninguém vai aceitar. Então, se você falar que é um AIT que tem um score ABCD2, sei lá, de 5 pontos, no paciente assim, assim, assado, você faz bonito, você corrobora com sua referência e fica mais fácil eles aceitarem o serviço de referência. Galera, então é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês saiam daqui com um pouco mais de coragem de trombolizar um paciente, de identificar que de fato é um AVC, que vocês corroborem isso, transfiram ele para um serviço de referência, porque precisa da tomografia, entendam a importância da tomografia. Lembra da HGT antes, vai ter disponível no seu serviço, faça isso. AVC mata, perde qualidade de vida e a gente precisa ser muito eficaz e rápido nesses pacientes. Beleza, pessoal? Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. A gente se encontra na próxima aula aqui no canal do PS Zerato.